Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Franciele. Eu me chamo Júnior. E esse é o nosso primeiro vídeo onde nós vamos mostrar para vocês todo o nosso processo de mudança do Brasil para Portugal. Como eu já falei, meu nome é Franciele, sou natural de Simão Dias, Sergipe. E eu sou de Aracaju, Sergipe. Isso. E nós estamos aqui para contar como foi o nosso processo, essa mudança, né? E como nós decidimos nos mudar do Brasil para Portugal. Para muita gente, essa mudança pode ter sido repentina, mas não. Foi um planejamento de 3 anos que nós fizemos, né? E aí, para conseguirmos realizar esse nosso sonho. E da onde surgiu, né? Esse nosso sonho e tudo mais, e como foi tudo isso. E aí, no início de 2020, começamos a namorar. E aí, no meio do ano, eu cheguei e perguntei pra Fran, né? Se ela tinha um sonho ou desejo de morar fora do país. E ela me respondeu... Óbvio que sim. Sim, eu já tinha esse desejo desde também pequena, assim, tinha muita vontade. Só não tinha uma ideia de qual país eu iria morar, nada, mas eu tinha muito desejo de morar fora. Achava distante. Esse sonho pra mim era impossível, né? Pra mim também. E aí, quando eu perguntei pra ela, eu achei que ela poderia dizer, sei lá, tá doido. Mas não, ela veio embora junto comigo. É verdade. E aí, desde daí então, né, quando ela disse que queria e tal, aí assim, começamos a nos programar pra isso. E aí, Franciele vai explicar um pouquinho melhor pra vocês. Que ela explica melhor, com certeza. É como o Júnior falou, né? Nós começamos a namorar e aí a gente, quando ele fez a pergunta, como a gente disse, né? Os dois tinham essa vontade, esse desejo de morar fora, mas não tinha assim um país ideal ou um pensamento de um país para ir, né? Então a gente pensou, tá, a gente quer morar fora, os dois têm esse desejo, mas para onde vamos? Então pesquisando não, na verdade a gente pensou logo de cara em Canadá. Só que tem a questão da língua, então vamos ver um outro país. E aí, quem sugeriu até outro país, que eu nunca me passou na minha cabeça, foi Júnior, né? Então ele falou, que tal Portugal? Aí a gente pesquisou, tá, pode ser, vamos ver melhor a fundo como é que faz. A gente não queria, de forma alguma, nos mudar de forma ilegal, então a gente queria fazer algo vindo certinho, né? Com o visto tudo certinho, então a gente disse, tá, vamos ver Portugal como é o procedimento e tudo mais, e vamos pra lá. E a língua também facilitou muito na nossa decisão. Com certeza. Porque é português. Só que assim, facilitou, mas quem já teve contato, quem vai vir ou quem já está aqui, sabe muito bem que é um português diferente, né? Então é um português, beleza, mas tem muita coisa diferente. Mas assim, ainda assim é melhor do que o inglês, pra quem não sabe inglês, e ir pra um lugar que seja... tem a língua inglesa, né? Exatamente. Tipo, não iria mudar tanto, né, o nosso dia a dia. Isso. Então, como já sabia pra onde iríamos morar, só faltava uma coisa, né? Um pequeno detalhe. O dinheiro, como é que vamos? Daí então, fizemos um planejamento de 3 anos. Então, a Franciele trabalhava de CLT e eu trabalhava com prestação de serviço. Nessa prestação de serviço, como a gente já tinha um planejamento de morar em Portugal, o que faltava pra gente era dinheiro, né? Então tinha que buscar mais renda para poder adiantar a nossa vinda para Portugal. E aí eu baixei o aplicativo de Uber Eats e comecei a rodar, quando não estava prestando serviço. Foi fazendo e não conseguimos ter a renda suficiente para poder juntar. E aí me veio a ideia de comprar equipamentos, que como eu fazia a prestação de serviço, nessa parte, aí tivemos a ideia de comprar equipamento para poder fazer em casa, para pegar mais clientes. E aí você pode até falar, mas e por que vocês não pegaram esse dinheiro que vocês juntaram para fazer, juntaram não, né, que vocês pegaram para montar, né, para fazer o serviço,
para ir para Portugal, porque não era o dinheiro suficiente e também porque essas coisas que a gente comprou foram basicamente a maioria tudo em conta, parcelado, exatamente. Então o dinheiro vivo a gente não tinha, que era o que a gente precisava para vir, Exato. né? Então por isso que pode surgir essa dúvida, mas foi mais basicamente por causa disso. A gente teve que montar algo para conseguir renda dali, para aí sim a gente conseguir juntar o dinheiro para vir. Isso, exatamente. E aí no ano seguinte a gente tivemos que pagar justamente essa dívida que a gente fez essa compra, fizemos essa compra de equipamentos e tudo mais. E aí sim, no ano seguinte que a gente conseguiu pagar a dívida e ter justamente uma renda a mais. Exato. Que aí esse ano foi em 2021. Então decidimos vir para Portugal em 2020, né? Em 2021 montamos, né, para a gente ter a nossa renda em 2021 e em 2021 pagamos também essas prestações. A gente até então estava com pouco cliente, tínhamos acho que 2 ou 3 clientes, né? E aí era o dinheiro da gente se manter e da gente pagar os equipamentos tudo certinho, e só então em 2022, que foi quando chegaram mais clientes, foi que a gente conseguiu, além, né, de suprir todas as nossas necessidades, a gente conseguiu aí sim juntar dinheiro para vir. Isso, como eu disse no início, né, fizemos um planejamento de 3 anos, no caso era pra gente vir em 2023. Isso. E aí, como chegou mais esses 2 clientes, a gente viu que, tipo assim, se passasse mais um ano, ia juntar um pouquinho mais de dinheiro e conseguiria vir mais com mais tranquilidade. E aí, nesse adiantamento de mais um ano, como eu não tinha carteira de habilitação de carro, só tinha de moto, eu preferi tirar já a habilitação de carro estando no Brasil. Por quê? Porque imagine você vindo para Portugal, para um país novo, tudo novo para você, você não sabe quase nada, né? E ainda mais tirar a carteira de carro, aprender tanto as leis quanto o nervosismo que você tem para poder tirar a carteira, né? Que querendo ou não, mesmo você sabendo ou não, já dá um nervoso em você. Eu preferi tirar no Brasil. Exato. E como a gente falou, é um português, mas é um português diferente, né? Tem essa questão, né? Então, quando chegou em 2023, né? Que era quando a gente deveria vir, a gente deu esse pause, né? E aí decidimos ver para recalcular mesmo a rota, pra gente ver se dava para vir naquela época mesmo ou não. E aí a gente decidiu adiar por mais um ano para vir em 2024. Um outro detalhe, além dessa questão do carro também, a gente conseguiu comprar um carro, porque a gente comprou o carro mais realmente para aprender, para pegar mesmo a prática, né, pro Júnior, porque eu não dirijo ainda. Não fala que eu não sei andar de bicicleta. Ele tava fazendo nem noção. Passou pela minha cabeça. Então, assim, como a gente fez esse planejamento, né, e tudo mais, e aí a gente comprou o carro para treinar mais e tudo mais, a gente sabia que depois venderíamos, né, conseguiríamos recuperar o dinheiro. E também teve a questão de que no meio tempo ali, entre 2020 e 2021, apareceu um Zeca na nossa vida. Quem é Zeca? Quem é Zeca? O nosso gatinho que tá ali dormindo, todo enroladinho. Então, um gatinho apareceu na nossa vida. A gente costuma dizer que ele que adotou a gente. E aí teve esse custo a mais no nosso planejamento também. Então a gente se apegou muito Bem a mais, hein? Muito a mais. Inclusive, se vocês querem saber como foi todo o procedimento de Zeca para trazer o pet para aqui para Portugal, a nossa experiência, a gente pode gravar um outro vídeo. Deixa aqui nos comentários. Comente só qualquer um emojizinho de gato que a gente já sabe que vocês querem. Exato. Então teve essa questão. Então teve esse adiamento, né, pra gente vir só em 2024, mas a gente acredita que foi o tempo certo pra gente vir, né, até porque, graças a Deus, conseguimos vir com um pouco mais de dinheiro, com um pouco mais de tranquilidade, já sabendo andar de carro, fazendo todo o procedimento certinho do nosso pet, nosso gatinho, e ainda conseguimos também contratar um serviço de relocation, que facilitou demais a nossa vida. A gente veio do aeroporto, já foi direto pra cá, mas isso daí a gente comenta um pouco mais tarde. Mas se vocês quiserem, coloque no comentário. Deixe tudo no comentário, viu? E também a gente, só abrindo aqui um
parênteses, né, a gente também vai fazer um tour pela casa aqui, né, onde a gente mora, um apartamento, na verdade, um T0, e aí a gente pode explicar um pouco melhor também como foi esse procedimento, tá? Exato. Mas só para vocês entenderem de um modo geral essa questão desse adiamento e tudo que a gente fez, tá? Depois disso tudo, né, conseguimos o dinheiro que a gente queria, que o nosso planejamento era de X valor e a gente conseguiu atingir a nossa meta, né? E conseguimos vender tudo, nosso carro, né? As coisas da nossa casa também, no prazo certo. Sim. E graças a Deus deu tudo certo. E desde o início nós colocamos Deus na frente, né? Falamos com Deus, pedimos para que Ele orientasse a gente, né? Para ver se era isso mesmo que estava nos planos dele, né? E daí então foi isso, né? Tivemos resposta, graças a Deus. E assim, tudo fluiu, tudo ocorreu bem, graças a Deus. Assim, para vocês terem uma ideia, até a venda do nosso carro, a gente tinha menos de um ano que a gente tava com o carro. A gente não precisou nem anunciar na OLX, nos sites, conseguimos vender para um parente próximo, então, e a venda foi super rápida, assim, fluiu muito bem mesmo. Os móveis a gente colocou, vendeu praticamente tudo, né? Só ficou faltando um fogão, mesmo assim já foi vendido. Isso. A gente aqui em Portugal já conseguimos vender, deixamos lá no Brasil e já conseguimos vender. Então, assim, tudo fluiu. Tudo fluiu. E aí, o que aconteceu? Depois desse processo todo, né, de juntar dinheiro e tudo mais, vem a parte que é a parte burocrática, que a gente já estava pesquisando, mas aí tinha que agora começar a botar em prática, que foi a questão da documentação, né? E vale ressaltar que temos um pet, trouxemos ele e essa parte da documentação é um caso à parte, porque é um outro universo, é você fazer toda a documentação, muito gasto, né? Porque tem muito... Mas muito mesmo. Exato, tem questões assim de datas, então como eu falei, né? Se vocês quiserem com mais detalhes, a gente pode gravar sim, mas aí a gente quer saber se vocês realmente querem saber, né? Porque se não quiserem, a gente não grava. E aí veio a parte da documentação. A documentação a gente fez como? Primeiro, o passaporte, que foi a parte mais simples, digamos assim. Isso, o passaporte é bem rápido, né? Sim. Super rápido. Em 15 dias ou até menos. Isso no nosso estado, né? Mas acredito eu que qualquer estado, eu acho que é esse prazozinho aí. O passaporte é o de menos. É o de menos. Aí vem a parte do visto. O principal, o mais burocrático, né, também, é o visto. O principal, porque o visto é a passagem de entrada aqui, né? Então, você tem que entrar tendo um visto. Na verdade, assim, se você vir como turista, beleza, você vem, só precisa ter o passaporte, ok. Agora, como a gente falou no início, que a gente queria vir certinho, legalizado, né, para facilitar a nossa vida, tentar facilitar a nossa vida, então a gente decidiu solicitar o visto, né. E outra coisa também que Portugal muda muito, né, então tem muita coisa que muda, então desde lá do nosso começo, nossa decisão em 2020 de vir, a gente não tinha, na verdade não tinha no sistema o processo do visto de procura de trabalho. Esse visto veio surgir em 2022 para 2023. E aí foi quando a gente começou e solicitamos esse visto de procura de trabalho. Só queria ressaltar aqui porque, tipo, imagine, você está juntando uma grana, você está trocando de país, mudando totalmente do zero, começando tudo novo e chegar na imigração e botar tudo por água abaixo, né? Exato. Tudo a perder. Então é melhor você vir se programar mais, pedir orientação, pesquisar e tudo mais, e vir legalizado, porque tipo, você tá deixando tudo para trás, né? Tudo da sua vida que tava lá no Brasil vai ficar para trás. Então, tipo, vir com algo novo para não poder correr o risco de botar tudo a perder. Até o seu CPF você deixa aí, então. Exato. Pra você ter ideia, aqui você não consegue nem usar seu próprio CPF do Brasil, né? Aqui é o NIF, então é totalmente diferente, são documentos novos, vida nova mesmo, começando realmente do zero. Então você não pode realmente correr o risco nem botar tudo isso a perder. Se realmente você vem para passear, beleza, mas se você vem com a intenção de morar, é muito importante vir com visto. E não só para passar na imigração, que às vezes passa, mas também quando chegar aqui, conseguir emprego, conseguir fazer os documentos, tem todo um processo. Então, para quem, né, tá aí tentando... Para quem vem legal, a vida se torna muito difícil, entendeu? Quem vem legal, Para quem vem legalizado, já é difícil, imagina, né? Exato.
Então, com os documentos em mão, agora é o quê? A hora de arrumar as malas e vir-se embora. Exato. Finalmente o grande dia, né? E aí o nosso voo, de um modo geral, foi tranquilo, né? Sim, a sim. gente teve que fazer uma viagem longa, né? Na verdade, que foi do dia 26, que a gente saiu do Brasil e chegamos aqui em Portugal dia 27 só, por causa do nosso gatinho, né? Pra quem não sabe, para viajar com pet tem que ter um voo em que a companhia aérea seja uma só para operar, né? Porque às vezes tem assim, é operado de um trajeto para outro por uma companhia aérea e do outro trajeto por outra companhia aérea, porque eles fazem parcerias. Mas aí tem que ser de uma só. Então, para isso a gente teve que comprar uma passagem separada de Aracaju para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, a gente teve que entrar, né, fazer uma outra, no caso estava com outra passagem do Rio de Janeiro para Porto. Só que esse do Rio de Janeiro para o Porto teve a escala em Madrid. Isso. E durante esses voos, a gente colocou um distanciamento entre um e o outro, porque se houvesse atraso, né? Isso. Estaria com tempo para poder não chegar nas carreiras Isso. e fazer isso, fazer aquilo, ainda mais com o pet, né? Exatamente. Tivemos escalas de 5 ou 6 horas, mais ou menos, entre esses voos. Foram 3 voos, né? Então a gente saiu de Aracaju na terça-feira, 11h25 da manhã, o voo saiu de lá. E aí fomos para Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro esperamos 6 horas. Aí foi quando a gente também fez todo o processo de ajeitar a Zeca para ver se ele queria fazer alguma coisa e tal. E aí depois entramos no outro voo para Madrid. Em Madrid, mais 5 horas de espera e só então viemos para o Porto. Só queria só lembrar aqui um pouquinho que esse foi o nosso primeiro voo da vida. Exato. Foi a primeira vez que a gente entrou no avião. E a gente escolhe o quê? 3 voos, né? Uma 3 viagem voos, super longa. Uma viagem só. Então, tipo, a gente praticamente nem dormiu durante esses dias, né? Sim, sim. Foi um pouquinho tenso, mas foi tranquilo. Isso, exatamente. Foi tranquilo assim, porque a gente é aquela coisa, a gente já imaginava coisas piores acontecendo. Então, como a gente estava preparado com muitas coisas piores, né, assim, pensando em como a gente poderia resolver coisas e tudo mais. Então, de um modo geral, por isso que foi tranquilo. Tiveram turbulências no voo, sim, mas também foi assim uma coisa normal, né? Não teve muito. Uma coisa que teve foi que a Fran ouvido. O meu ouvido, ele tapou, até agora tá um pouquinho tapado. Durante a viagem toda, né, foi o ouvido tapado, tanto que assim, eu não consegui nem gravar tanto durante a viagem, né, minha intenção era fazer um mini vlog, alguma coisa do tipo, mas infelizmente não consegui, porque realmente tava com muita dor assim no ouvido e incomodando bastante, mas consegui gravar alguns takes. Vou passando aí durante essa nossa fala, né? Porque aí vocês vão vendo um pouquinho, tá? Assim, foi um resumo do resumo, né? Mas aí, se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa, ficou alguma coisa pra esclarecer, porque é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Já é a terceira vez que a gente grava esse vídeo, porque realmente a gente começa a gravar e aí vai pra outras coisas. Mas pra tentar resumir o máximo que a gente consegue, foi isso. E aí a gente ao longo, né, vão ter vários vídeos, então ao longo aí dos vídeos a gente pode ir esclarecendo algumas partes e aí tudo bem, qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui no comentário. E se chegou até aqui, tenho certeza que gostaram do vídeo, então clica aí no gostei, compartilha bastante aí, bota um emojizinho aí. Se souber de alguma pessoa que esteja vindo pra cá, pra o Portugal, e compartilha esse vídeo com essa pessoa, e é isso, né? É isso. E assim, ao longo dos vídeos a gente pode ir esclarecendo algumas dúvidas, alguns pontos. E aí, se vocês tiverem alguma outra dúvida, é só deixarem aqui no comentário. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, pode colocar algum emojizinho de coração, uma carinha feliz. Isso. Qualquer coisa já está nos ajudando. E eu gostaria de saber de onde é que você está assistindo a gente aí. É mesmo. Coloca aí a cidade, sim, por favor. Sim, coloque a cidade, o estado onde vocês estão vendo a gente, né? Isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Uma de gelado. Muito gelado. Você é mais simpático que eu. Ai, ai.